pessoal! Eu quero que você lembre de um livro que te fez raiva. Agora você multiplica essa raiva por 4, que você vai chegar na metade da raiva que eu tô passando com a Helena Ferrante atualmente. Eu continuo apaixonada pela série, continuo super envolvida, aquilo tudo que eu já falei pra vocês nos outros vídeos, porque vocês sabem que eu sou a maior panfleteira de Helena Ferrante dessa internet, eu sei, mas nesse momento eu tô passando muita raiva com ela e nesse vídeo eu vou contar por quê. Se você ainda não leu a Tetralogia Napolitana, não preocupa, porque não vai ter spoiler no vídeo. Vamos lá? Meu nome é Marina Piva e esse é o Tanto Livro Pra Ler. Começar, eu queria te pedir para se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Tá rolando sorteio entre os inscritos, eu explico tudo lá pelo Instagram. Vão ter vários sorteios, vários eventos para vocês que estão inscritos aqui, então não deixa de se inscrever. E se você deixar seu like logo agora no inicinho do vídeo, você me ajuda muito com a divulgação dele, então faz isso para mim. Então vamos lá, vamos começar. Hoje era pra ser um diário de leitura sobre a minha leitura atual, que é História de Quem Foge e de Quem Fica. Vocês já estão acostumados com a experiência do diário de leitura, né? Que é eu contar um pouquinho do início do livro que eu tô lendo, pra ver se a história te interessa, pra ver se é o tipo de livro que vai despertar sua curiosidade, pra você querer conhecer também. Só que eu não vou fazer isso porque esse livro aqui faz parte de uma série de 4 livros. E se eu contar o inicinho dele, eu vou acabar dando algum spoiler do final do último livro. Então eu vou falar um pouco da experiência que eu tô vivendo de leitura com ele, vou falar um pouco do que eu achei, fazer alguns comentários pra ver se isso desperta a sua curiosidade, mas ao mesmo tempo não atrapalha a sua experiência caso você ainda não conheça essa série. Antes da gente começar a falar um pouco sobre a leitura desse livro aqui, eu queria comentar um pouquinho sobre a leitura do último da série, que é História do Novo Sobrenome. Eu já gravei um vídeo sobre esse livro aqui no canal, se você não assistiu, eu vou deixar no card aqui pra você. Só que quando eu gravei aquele vídeo, eu ainda tava mais ou menos na página 100. Então eu ainda não sabia nada do que estava me esperando pela frente. Gente, eu passei muita raiva com esse livro. Muita raiva. Quem já leu me entende, eu coloquei lá no Instagram, quando eu comecei a passar a raiva lá pelo meio dele, coloquei lá no Instagram e eu conversei com algumas pessoas que também já leram e passaram pela mesma coisa. A escrita da autora continua maravilhosa, eu fiquei agarrada nesse livro do início ao fim. Ele até agora é o meu favorito da série, mas ele faz a gente passar muita raiva. Mais ou menos no meio dessa história aqui, a Lila e a Lenu viajam pra praia. Elas vão fazer uma viagem juntas com outras pessoas também. Durante essa viagem acontece muita coisa, e coisas assim que vão mudar a vida das duas pra sempre. Muda o curso de vida das duas pelo resto da vida delas. Só que o que acontece ali me fez muita raiva, por quê? A gente tem que entender que a Lila era uma bomba relógio armada, né? Você pega uma menina de 16 anos, encurrala ela num casamento com um paquera. Porque assim, ela não foi obrigada a se casar com ele, mas ela foi encurralada a escolher um marido naquele momento, por circunstâncias, né, da outra história. E ela tinha só 16 anos, ela tinha um crush. É assim que fala agora? Comenta aqui pra mim se já tem uma forma mais moderna de falar. Mas era uma paquera, ela não conhecia praticamente nada daquele cara. E ela é encurralada a se casar. Ela é muito nova. E depois que ela se casa, sem conhecer praticamente nada da pessoa com a qual ela se casou, ela começa a conhecer, né? E aí ela descobre que ele era um filhote de cruz credo. O cara é assim, um Deus me livre. Ela se vê presa naquele casamento, ela tem que ser submissa ao marido, porque era assim que funcionava naquela época. E ela é uma menina muito cheia de opinião, muito cheia de vontade, ela é muito forte. Pra ela não é fácil se enquadrar num casamento péssimo. Pra ninguém é fácil, né? Mas ela era uma bomba relógio, ela tava prestes a explodir. Só que nesse verão, ela explode em cima da melhor amiga, que foi uma pessoa que nunca fez nada pra ela, que não tem nada a ver com o casamento dela. E ela explode justamente em cima dos sentimentos dessa melhor amiga. Eu não posso falar muito mais que isso, mas assim, isso me fez muita raiva. Eu sei que a Lila tinha que escapar de alguma forma, mas daquele jeito, não achei justo. E eu sei também que a vida de nenhuma das duas é justa, então tá ok, mas gente, eu passei raiva, tá? Quem leu sabe do que eu tô falando, pode vir conversar comigo, porque não se faz isso, né? Não se faz. Mas enfim, acontece que a partir de então a vida da Lenu também muda. A Lenu é aquela pessoa ideal que quando tá sofrendo se esconde atrás dos estudos. Ela se esconde atrás de um livro de matemática. Ela faz exatamente isso. Ela continua estudando, mesmo depois de tudo que aconteceu naquele verão. Ela continua estudando, continua trilhando o caminho dela. E isso deixa a gente com o coração um pouco mais quentinho, porque ela tá se afastando cada vez mais da miséria de onde ela veio. Tanto da miséria
de dinheiro mesmo, quanto da miséria de conhecimento. Eram pessoas muito ignorantes, né? Os pais dela nem consideram que estudar seja uma coisa realmente importante. Então ela vai se afastando cada vez mais disso, porque o sofrimento leva ela a fazer isso. E ainda bem que foi assim. Ela continua o caminho dela nesse livro. Ela chega num ponto que ela realmente se destaca nos estudos. Ela sai daquele meio dela e se envolve num outro meio que é muito diferente de tudo que ela tá acostumada. Quando ela chega nesse lugar, ela tem que não só se adaptar ao lugar, como se reinventar como pessoa para conseguir sobreviver ali. E nesse momento, no finalzinho desse livro aqui, ela faz uma reflexão que mexeu muito comigo, que é a seguinte: quando ela chega ali, ela encontra pessoas muito diferentes, com formações muito diferentes dela, e são pessoas que têm realidades um pouco parecidas entre si e muito diferentes dela. Mesmo que ela tenha chegado e conquistado o respeito das pessoas, ela nunca vai ser um deles. Ela sempre vai estar se esforçando para ser uma pessoa adequada. Ela sempre vai estar se esforçando para parecer que aquela realidade ali é natural para ela, quando não é. E isso me fez pensar muito, porque a gente vê isso acontecer toda hora. A gente vê, às vezes, até algumas rupturas acontecerem por causa disso. Tem algumas pessoas que a gente escuta notícia, né? Ah, largou um emprego dos sonhos, maravilhoso, lá no país, não sei qual, e voltou pra cá. E eu acho que isso é muito levado por esse sentimento, sabe? Por mais que você tenha alcançado aquele lugar, por mais que você tenha, às vezes, feito por merecer estar naquele lugar, você se sente um estrangeiro dentro da sua própria casa. Às vezes você se sente um estrangeiro dentro de você mesmo. Você não se sente em casa. Os seus amigos não são o que você tinha como amizade sempre, sabe? A realidade deles é diferente, por mais que naquele momento a realidade de todos vocês seja a mesma. Acho que o principal exemplo que cabe nisso é quando a gente muda de país. Eu nunca morei fora do país, mas eu imagino que seja próximo disso. Mas existem outras situações muito menores que às vezes as pessoas nem percebem, mas que isso acontece. Essa reflexão da Lenu eu achei assim muito maravilhosa. Eu já falei várias vezes aqui que a leitura de Helena Ferrante traz pra gente reflexões o tempo todo. E eu finalizei a leitura desse livro aqui com o coração quentinho, porque eu continuo torcendo pela Lenu demais, demais, demais. Eu continuo torcendo pela felicidade dela. Eu torço pela felicidade da Lila também, porque apesar de tudo que ela faz, de toda a inconsequência que ela carrega com ela, eu acho que isso é muito fruto do meio, é muito fruto das escolhas que ela foi obrigada a fazer, e consigo também gostar muito dela e torcer muito por ela. Passando agora para os comentários de História de Quem Foge de Quem Fica, que é a minha leitura atual, esse aqui tá sendo o livro da série que até agora tá mais arrastadinho, assim, sabe? Tá com a leitura um pouco mais lenta. Não que esteja ruim de jeito nenhum, mas ele não tem tantas reviravoltas quanto o outro. O outro é tão assim, sabe, cheio de reviravoltas de acontecimento que a gente fica sem ar e passando raiva, etc., que esse aqui tá um pouco mais calmo. Nele a gente continua acompanhando as duas, mas a vida da Lila agora tá muito difícil. A vida não foi nada generosa com ela. Nesse ponto aqui, as amigas estão um pouco mais separadas por tudo que aconteceu e pelos rumos que elas tomaram mesmo. Mas elas sempre se reencontram, a história delas sempre se reencontra. Nele a gente conhece um pouquinho de como estava a sociedade naquele momento na Itália. Eles estavam vivendo um pós-guerra e aqui começam a eclodir alguns movimentos sociais em busca de melhorias na vida dos trabalhadores, e a gente acompanha como as meninas saíram de um bairro muito pobre, muito explorado, né, onde as pessoas tinham vidas muito duras. Elas estão no olho dessas revoluções, então assim, elas participam muito desses movimentos, especialmente a Lila agora, por causa do rumo que a vida dela levou, né, a Lenu continuou estudando e tem uma vida um pouco diferente. Mas quem ficou ainda naquela realidade do bairro tá vivendo um pouco de movimento social, surgimento de movimentos sociais na Itália, e a gente tá acompanhando um pouquinho disso, sabe? De como começaram esses movimentos, como foi o início da busca por direitos melhores para os trabalhadores daquela época. A gente passa por situações muito violentas, de embates bastante violentos. Esse livro explica um pouquinho desse panorama, é muito interessante conhecer, mas tá um pouquinho mais lento pra mim até agora. Mesmo diante de toda a raiva que eu passei, mesmo esse livro estando um pouco mais lentinho, eu continuo imersa nesse mundo, nesse universo de Helena Ferrante, muito apaixonada, continuo indicando muito, vou panfletar muito ainda por aqui. E eu tenho certeza que eu vou fazer o vídeo do próximo livro, também juntando um pouquinho com esse aqui, né, com a experiência do final dele. E vou falar que eu não sabia de nada nesse momento que vos falo, que ainda deve acontecer muita coisa nesse livro aqui. Mas aí eu vou deixar isso pro próximo vídeo, vamos ver. E pra quem não assistiu ainda, esse livro aqui veio no unboxing que eu fiz na Amazon Day. Eu fiz algumas compras lá, desse livro e vários outros, que provavelmente vão ser minhas próximas leituras aí, vamos ver. Se você não assistiu, assiste esse vídeo que também tá muito legal. Inclusive, nesse vídeo do unboxing, eu anunciei qual vai ser o próximo sorteio que vai rolar pros inscritos aqui no canal. Então, se você não viu, vai lá conferir qual é.
Essas foram as minhas impressões sobre a leitura de Helena Ferrante. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês leiam essa série, gente. É muito maravilhosa. Se você já leu e sabe a raiva que eu tô falando, qual é, comenta aqui pra mim. E se você não leu, cuidado pra ler os comentários, viu? Porque pode aparecer spoiler nos comentários. Comenta aqui pra mim por que você acha que eu passei tanta raiva. Porque aconteceu muita coisa naquele verão, né? Mas tem um fato específico que me irritou, que eu acho que aquilo não se faz. E é por isso que meu coração ficou machucado com essa leitura. Se você gostou desse vídeo, se você tá gostando do conteúdo desse canal, se inscreve, compartilha o vídeo com pessoas que você acha que podem gostar, me ajuda a fazer esse canal um pouco mais conhecido entre as pessoas. Conta pro parente, pro amigo de trabalho, pro colega de escola, conta pra todo mundo que esse canal existe, porque isso me ajuda muito. Deixa seu like, seu comentário, vem conversar comigo, me segue lá no Instagram também pra gente se conhecer melhor. E muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Eu te espero no próximo. Um beijo, tchau!